fala também sobre a Arrascaeta com proposta oficial de um time do exterior. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, que vai ficar com um percentual de uma venda de um atleta formado na base do clube que estava na Inglaterra e está indo para a Alemanha. Tem também as últimas dos direitos de transmissão de competição importante, isso sem falar em mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E o Al Nassr fechou nesse sábado a contratação de Jorge Jesus, técnico português indicado por Cristiano Ronaldo, que vai mandar prender e soltar. A montagem do Al Nassr para a próxima temporada vai passar pelo Jorge Jesus, mas também pelo Cristiano Ronaldo. E um dos alvos da dupla é Gerson, o meio atacante que está de saída do Flamengo e tem conversas avançadas com o Zenit. Quero te atualizar agora sobre uma disputa pelos direitos de TV da Libertadores da América. O contrato atual termina em dezembro de 2026, mas as emissoras de TV já estão se mexendo para a disputa da Libertadores entre 2027 e 2030. Serão temporadas de 27, 28, 29 e 34 temporadas. Na TV aberta a gente deve ter 3 concorrentes, a Globo, o SBT e a Record, mas há meio que um consenso de que a Globo não vai perder, em hipótese alguma, a oportunidade de voltar a ter a Libertadores da América. A emissora já tem em TV aberta, mas a perdeu na TV fechada. E o que se imagina no mercado é a Globo gastando o que tem e o que não tem para conseguir ter a Libertadores da América. A Record até por isso está de olho na Sul-Americana, como uma alternativa para concorrer contra a Globo. Na TV fechada devemos ter uma disputa entre ESPN e Sport TV, mas há vários outros players, como por exemplo o Pro Streaming e Pay-Per-View. Já se sabe que a Paramount Plus está de saída. Se dependesse da Paramount, ela entregaria a transmissão da competição já na próxima temporada, mas a multa é extremamente alta. Então a Paramount transmite a Libertadores da América e a Sul-Americana da próxima temporada e a partir de 2027 a gente pode assistir a Libertadores na Max, na Amazon Prime ou até na Apple TV. DAZN e Netflix correm por fora. Existe a chance ainda de Cazé TV e Gold, que tem feito transmissões de jogos no YouTube de graça, também concorrerem. Quero te atualizar agora sobre Matheus Gonçalves, atacante que pertence ao Flamengo, revelado na base do clube e que está se mostrando um enorme desperdício. Ele é alvo do Cruzeiro. Dá para dizer que ainda é. Apesar das dificuldades na negociação, o Cruzeiro pretendia contratar o Matheus Gonçalves por empréstimo, proposta recusada. O Cruzeiro ofereceu uma quantia pequena em euros, quantia recusada. O Flamengo chegou a sugerir 8 milhões de euros para fazer o negócio ou 52 milhões de reais. O Cruzeiro alega que não dá para pagar tudo isso, apesar da juventude do atleta, 19 anos, para um jogador que não tem conseguido atuar. Foram apenas 2 partidas na temporada atual como titular. Ele entrou em campo em algumas outras partidas, mas já não joga há mais de um mês. No Mundial de Clubes, por exemplo, ficou no banco de reservas, são 6 jogos seguidos sem que ele saia do banco de reservas. Esse é um jogador pedido pelo técnico Leonardo Jardim. O português entende que ele seria um enorme acréscimo para o Cruzeiro, mas diante da dificuldade na negociação com o Fla, a tendência é que o Matheus Gonçalves se mande para o exterior. Hora de falar sobre proposta oficial por Arrascaeta. O Cruz Azul do México, que garantiu recentemente o título da Conca Champions e por consequência está naquele Mundial de Clubes do fim do ano, que seguirá continuar acontecendo no Intercontinental. Por conta da presença do Cruz Azul nesse Intercontinental, o time mexicano quer a contratação de Arrascaeta e leva a história tão a sério que em 13 de julho procurou os dirigentes do Flamengo e representantes do atleta pedindo valores para que ele formalize uma proposta. A ideia do Cruz Azul é entender a pedida do Flamengo para no momento seguinte apresentar cifras e valores para tentar levar o meio atacante uruguaio. Importante responder que José Boto, aquele mesmo que em março se recusou a renovar o contrato do Arrascaeta, afirmou para os dirigentes mexicanos que só topa negociar o Arrascaeta pelo valor da multa rescisória, que é astronômica. Importante dizer ainda que o Boto se referiu a essa situação da seguinte maneira, abre aspas, houve realmente um contato do Cruz Azul. Conversamos um pouco e eles ficaram de falar comigo depois do Mundial, mas eu já disse que só sai pagando a multa, que é bastante alta. Não temos nenhum interesse em vender o Arrascaeta. Aliás, não temos interesse em vender ninguém e nem precisamos por conta do caixa. Então é o José Boto adotando um discurso extremamente definitivo. Não queremos vendê-lo. Se vocês pagarem a multa rescisória, o negócio sai.
É possível que o Cruz Azul ofereça uma compensação financeira abaixo da multa rescisória, mas acho que esse negócio tende a não sair. O grande risco em relação ao Arrasca se dá pelo tempo do contrato. O vínculo se encerra em dezembro de 2026 e se o Flamengo não renová-lo ainda nesse ano, a partir do ano que vem vai correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro adversário. Hora de falar sobre um percentual de negociação envolvendo o ex-jogador do Fla no exterior. Nesse sábado, o Wolfsburg, da Alemanha, fechou a compra de Vinícius Souza, volante formado na base rubro-negra. Ele pertencia a um clube inglês. Negócio de 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. A operação está fechada. O Sheffield United já topou fazer acordo. O Vinícius Souza vai desembarcar entre segunda e terça-feira na Alemanha para realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. É legal contar que pelo mecanismo de solidariedade, o Flamengo tem direito a quase 4% do valor total do negócio. Isso porque o Vinícius Souza chegou muito novo e só foi embora aos 21 anos de idade, quando acabou negociado com o Lommel da Bélgica. Ele ainda esteve no Mechelen, também da Bélgica, antes de se mudar para o Espanhol, obviamente da Espanha, e o Sheffield United, onde era titular absoluto. Foram 38 jogos e 2 assistências na última temporada. Levando em consideração que o Flamengo fique com 4% do negócio, estamos falando de algo na casa dos 3 milhões de reais. Não dá para mudar o futuro do Flamengo, nem vai causar grande impacto, mas qualquer milhão é bem-vindo, 3 milhões muito mais, certo? Pessoal, fim do sonho não deu. O Flamengo não conseguiu superar o Bayern de Munique e acabou sendo eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Confesso para vocês que eu esperava um jogo muito melhor do Flamengo. Obviamente o Bayern de Munique tem seus méritos. O Flamengo errou por conta da postura do Bayern de Munique, que forçou erros do Flamengo, mas eu lamento a atuação de alguns jogadores que nitidamente sentiram a pressão de um jogo tão importante, um jogo com uma magnitude muito grande, muita gente assistindo esse duelo, e a gente pôde ver os jogadores sentindo a pressão. Acho que o Felipe Luiz errou também na escalação, tem muita coisa pra gente falar no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação. Vamos lá, galera, antes de mais nada, eu vou começar bem do começo mesmo, na escalação. Eu fiz até live de pré-jogo aqui e fico muito tranquilo e confortável para criticar a escalação do Felipe Luiz, porque eu acho que ele poderia ter feito diferente, e eu venho falando isso aí durante a semana inteira. Vamos lá. Primeiro, no setor defensivo, ele não deveria ter tirado o Danilo, um jogador que está extremamente acostumado a jogar esse tipo de confronto, esse tipo de duelo. Ele foi muito bem contra o Chelsea, eu acho que o Felipe Luiz deveria ter mantido o Danilo. No lugar de quem? Do Léo Ortiz, do Léo Pereira? Aí o Felipe Luiz poderia decidir, através de estudo, o que seria melhor para enfrentar o Bayern de Munique. Mas o Danilo não poderia ficar fora desse jogo. Eu tenho certeza que se ele tivesse em campo, jamais iria acontecer aquele apagão do Flamengo nos primeiros 10 minutos. Outro erro na escalação que eu considero, tá? Ele começou com a Arrascaeta. E ele teve a mesma estratégia que ele teve diante do Chelsea. Inclusive, o Arrascaeta é substituído aos 12 do segundo tempo, praticamente no mesmo momento que ele foi substituído contra o Chelsea. Só que estávamos falando de um Chelsea que está muito abaixo do Bayern de Munique. Quando o Felipe Luiz opta pelo Arrascaeta, e a gente pôde ver durante os 60 minutos que ele ficou em campo, o Arrascaeta não tem condições físicas de aguentar, de sustentar um jogo como esse. Ele foi nulo em campo. Ele estava bem. Eu discordo quem acha isso. Ele não estava bem em nenhum momento. Tanto é que durante a transmissão, o repórter Marcelo Correge, se eu não me engano, da TV Globo, ele noticiou que o Arrascaeta, num determinado momento, ainda no primeiro tempo, estava esticando a perna, porque ele não aguenta fisicamente esse tipo de jogo. Gente, eu tenho amigos que estão no estádio, próximos dos jogadores. Esses amigos falaram, Vene, os caras do Bayern de Munique, eles são muito fortes. Olhando o porte físico dos caras, os caras são diferentes, estão em outro nível de futebol. E eu acho que não custava nada o Felipe Luiz ter iniciado com a Arrascaeta no banco de reservas e Bruno Henrique no lugar dele. Aí você botaria Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Embora o Plata também não tenha feito um bom jogo, mas eu acho que o erro principal no início do jogo foi esse. E aí veio o jogo. O Flamengo teve um apagão nos primeiros 10 minutos que foi assustador. E é muito por conta disso. Eu acho que os jogadores sentiram a pressão. O Flamengo em 10 minutos errou 4 vezes. O Bayern de Munique aproveitou 2. Vene, mas o gol contra, o primeiro gol do Bayern de Munique contra do Pulgar, foi contra, numa jogada aérea. Beleza. Mas esse escanteio só surgiu por conta de um erro defensivo do Flamengo. E aí o Flamengo sentiu o golpe desse gol aos 5 minutos. Logo depois errou também numa saída de bola com o Léo Ortiz. E aí sofreu o segundo gol, um apagão total. Até que depois conseguiu equilibrar a partida. O Pulgar teve que ser substituído ainda no primeiro tempo com uma suspeita de fratura no pé. Inclusive saiu do campo, foi direto para o hospital realizar exame médico. E aí o Felipe Luiz erra de novo. Ele coloca o Alan. Ele tinha 2 alternativas, na minha concepção, naquele momento, tá? Quando o jogo já estava 2-1, inclusive, num golaço do Gerson. Golaço. Tá vendo, Gerson, como é bom finalizar pro gol? Finalizou,
estufou a rede. O Neuer não viu a bola, quer dizer, ele viu a bola, ele foi na bola. O cara é tão absurdo que ele foi na bola. E aí o Felipe Luiz teve a oportunidade de ajustar o meio de campo do Flamengo, quando o Pulgar pede para sair. Ele tinha duas opções, na minha concepção. Botar o Bruno Henrique e adiantar e atrasar um pouco o Gerson, e aí botaria o Bruno Henrique ali, ficaria com mais jogador ofensivo, ou ele poderia colocar o Danilo no jogo. Adiantaria o Léo Ortiz para primeiro volante, ou botaria o Danilo de primeiro volante, que já fez essa função várias vezes. E aí veio o intervalo, beleza, ele não mudou o time no intervalo, só tinha uma substituição, que foi a entrada do Alan, de maneira forçada, não mudou. Aí, sabe, aos 12 minutos ele resolve mudar. Eu senti o Felipe Luiz errando bastante, infelizmente, nas decisões para esse jogo. E aí o Harry Kane conseguiu fazer o terceiro, ficou 3-1 Bayern de Munique, e depois o Flamengo teve o pênalti, bem marcado por sinal. Jorginho, gente, que personalidade. Frio, não sentiu a pressão, bateu muito bem contra um goleiro que a gente sabe que é um goleiro absurdo, bateu muito bem e conseguiu botar 3-2 no placar. Nesse momento, eu juro pra vocês que eu confiei no empate do Flamengo, porque o Flamengo começou a entender o estilo do jogo do Bayern de Munique e começou a fazer o quê? A saída de bola não estava sendo só no passe, era lançamento também. Nos lançamentos, o Flamengo estava conseguindo, entre aspas, superar o setor defensivo do Bayern de Munique, porque eles avançavam muito o bloco. Gente, a marcação sob pressão do Bayern chegou a ter 7 jogadores. É algo extremamente bem trabalhado, bem treinado. E aí os jogadores começaram a lançar a bola nas costas dos jogadores do setor defensivo do Bayern de Munique. Em determinado momento eu acreditei no empate. Eis que Luiz Araújo, que para mim, até esse momento, era o melhor jogador do Flamengo na partida. Luiz Araújo estava jogando muita bola. E aí ele errou numa saída de bola e o Bayern de Munique conseguiu fazer o 4º gol com o Harry Kane novamente. Uma linda finalização. E é bizarro como ele consegue finalizar bem. Mas isso não é por acaso. Antes do jogo, na transmissão da TV Globo, Rafinha, que jogou 8 anos no Bayern de Munique e jogou no Flamengo também, ele falando durante a transmissão, falando que o Harry Kane, ele treina muito após os treinamentos, ele fica treinando finalização contra o próprio Neuer. Ele não pega um goleiro reserva, não, ele pega simplesmente o melhor goleiro e fica treinando finalização, ou seja, nada é por acaso. E assim, sejamos justos, o Flamengo errou bastante porque o Bayern de Munique fez com que o Flamengo errasse. Não é porque o Flamengo foi pego de surpresa, não, é porque o que o Bayern faz é algo muito bem treinado, é algo muito bem trabalhado. E fica aqui o mérito ao time alemão, sobretudo ao treinador, o Kompany, que já foi jogador, tem 39 anos, é um novo treinador também, é um treinador que está surgindo, muito jovem, tal como o Felipe Luiz, e é bizarro como o Bayern de Munique é muito bem treinado. Então foi uma vitória justa, uma vitória que o Bayern de Munique obviamente mereceu durante os 90 minutos, para mim nenhuma surpresa. Em determinado momento achei que na base da raça, da vontade, o Flamengo fosse conseguir pelo menos um empate, mas foi em vão. Não conseguiu não, foi difícil bater de frente com o time alemão. Fica aqui o elogio à torcida do Flamengo, tá, gente? Quase 61 mil pessoas presentes no estádio e, assim, 60 mil torcedores do Flamengo, porque foi um barulho, a gente pôde ver durante a transmissão, a torcida do Flamengo cantando bastante, eu recebendo vários vídeos, bandeirão, então fica o elogio à torcida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que se orgulhar da campanha que fez na Copa do Mundo de Clubes, mas obviamente fica o recado. Não, o futebol brasileiro não está tão próximo assim do futebol europeu da elite, tá? Não é porque o Botafogo venceu o PSG, repito o que eu falei em outros momentos, a partir de agora, das oitavas de final em diante, a chave desses europeus vai virar e eles vão começar a jogar sério. E quando eles jogam sério, fica difícil bater de frente. E é muito difícil. Vamos pegar um exemplo aí. Olha quanto o Chelsea está investindo. Informação que a gente trouxe aí nas outras redes sociais para contratar o João Pedro, junto ao Brighton. 50 milhões de libras, gente, é muito dinheiro. O dinheiro está lá. O dinheiro não está aqui na América do Sul, o dinheiro está lá. Como é que nós, da América do Sul, vamos bater de frente com a elite do futebol europeu? Fica extremamente difícil. Economicamente falando, é impossível. Então, acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar orgulhoso da campanha que fez. Felipe Luiz, obviamente, ainda tem muito a evoluir, mas fica aqui meus parabéns para ele também, porque ele foi muito bem contra o Chelsea, por exemplo. Acho que, enfim, não tem o que reclamar. Óbvio, tem que lamentar, por exemplo, a lesão do Pulgar, que obviamente preocupa para o decorrer da temporada. Fica aí o aprendizado e fica também a experiência, porque eu acho que jogar contra um Bayern de Munique deve ser uma sensação única e especial para esses atletas. Valeu, galera! Família, então é isso. Fica com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente dele, do rubro-negro Flamengo, que acabou sendo eliminado pelo Bayern de Munique, que já era esperado de todo mundo, já sabia, mas o Flamengo fez valer a pena. A gente tem que, de fato, comemorar, porque não é para qualquer um que chega até ali, né, e perde de pouco ali pro Bayern de Munique, né? 4-2, não foi uma diferença assim tão elástica. A seleção brasileira tomou 7-1 dos alemães, né? Eles não conseguiram fazer os 7 gols. Então, resumindo aqui, o Flamengo é muito melhor que a própria seleção brasileira, porque perdeu de 4. Esse é o fato, né?
Então é isso. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau.